Vai E eu sou prejudicar a consultado. construção da tua imagem. Eu sou consultado o tempo inteiro. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E eu costumo dizer que o assessor de imprensa tem que ser o seu melhor amigo. Eu tenho que ser o primeiro a saber se você está grávida, se você vai montar peça, Vai separar, se vai alguém morreu, casar. se alguém... Tem essa parte chata, eu não suporto, mas eu tenho Eu tenho muita sorte que eu tenho uma funcionária maravilhosa que é a Laís Gomes, que é meu braço direito e esquerdo, e ela realmente tem muita paciência para a parte da fofoca, né, o gossip, eu não tenho muita. Né, eu sempre falo assim, gente, mas por que eu tenho que comunicar o comunicado do peso do bebê e não sei o que, não sei o que? Porque, embora exista um consumo, né? Vamos provocar o consumo. Você tem que fazer. Agora, eu gosto do jornalismo de fofoca? Não, porque às vezes ele é... E esse jornalismo de fofoca, o que me alivia é que ele está um pouco descredibilizado. Tem os bons fofoqueiros ainda, e existem, tá? Que dão furos o tempo inteiro, que são ótimos. E que você tem que dar crédito. Dar crédito. Sim, tem gente que cria estratégia para o nome aparecer através de escândalos e através de fofoca Sim, fabricada. não é o meu perfil, mas eu conheço Sim, uma mas pessoa que tem. faz isso. Então, assim, tem o consumo da fofoca. Ele sempre me incomodou um pouco. Quando eu digo que está descredibilizado, por exemplo, hoje você tem... Eu posso falar disso. Tem um site muito horroroso na internet, que tem uma rede boa no Facebook, chamada TV O Foco. Uhum. Ele consegue É deturpar... clickbait o tempo inteiro. Ele consegue deturpar toda e qualquer notícia de qualquer ator, de qualquer celebridade que você pega. Ele está lá com acesso e algumas pessoas são desinformadas por ele. Eu sempre acho que tem que haver um movimento coletivo contra uma coisa dessa. E eu não clico em nada deles, eu conheço também, porque todas as matérias são clickbait. O anúncio não tem nada a ver com o assunto da matéria. É E é uma distorção total. É uma distorção tão absurda, mas ela é tão descredibilizada que quando ela chega, e às vezes chega para um ator meu, o que é isso? Quase sempre é em tom de pilhéria. Mas de onde eles tiraram isso? Só que tem um público que só lê título, né? Exatamente, a gente está nesse momento, né? Do não aprofundamento. Passei por isso recentemente. Uma cliente disse uma coisa X numa entrevista. E uma parte da entrevista foi tirada, colocada num título, virou um tweet. E pronto, estava estabelecida uma crise. Por uma coisa que ela não disse. Ou melhor, Descontextualizada totalmente. tão descontextualizada que parecia um horror que eu tinha que ficar explicando. E eu tive que ficar ligando para pessoas para tirar a matéria do ar, porque eram inverdades. Quando que eu posso... Dizem que eu tenho uma cara de reservado, né? Eu sou mais na minha. Eu sempre brinco essa hora que eu viro um demônio com a fake news. Sim, fica... E com razão, ficar Essa bravo é uma com hora razão. que porque eu ligo mesmo, assim, você vai tirar isso, e assim, ou você vai tirar do ar ou você vai publicar uma errata. O chato é que a errata nunca tem o alcance Nunca. então... Nunca. Mas, eu me lembro, se você pega... Alguns veículos são bem sériozinhos no Brasil, tipo Folha, ainda são. O UOL errou, tá lá, escrito erramos. Tem a versão que foi colocada antes. Mas hoje, com veículos mais simples e que propagam fofoca, que é uma loucura, às vezes é na base da... Só do processo. Não, eu nunca processei. Não? Nunca Sério? vi a minha, a gente processou ninguém. Acho que uma única vez, nessa minha... Trajetória toda. houve uma notificação para uma coisa. Simplesmente, às vezes, só vai na pressão também, né? No amor não vai, tem que... É que eu acredito no diálogo e eu acredito que crises, principalmente nessa época onde todo mundo é cancelado o tempo inteiro, elas são resolvidas com paciência. Pode ver, quando você tem alguém envolvido numa crise que te soou meio estranho, anos depois aquela pessoa tá falando de novo e aí você finalmente para ouvir o que ela disse. Eu vi uma frase a Cris Paiva, que é apresentadora de um podcast também, que é lá da equipe do Flow, o Vênus Podcast. Uhum. Uma pessoa mandou uma mensagem para ela e disse: eu ouvi o que você falou, eu entendi o que você disse, mas o que parece que você disse não me agrada. Então agora você tem que explicar o que a pessoa interpretou, sendo que não foi o que você falou. Ela interpreta de outra forma e eu tenho que ser cancelado pelo que ela acha que eu falei. Uhum. Então isso que tá assustando muita gente, entendeu? Mas assim, eu Porque sempre eu falo posso ser assim, responsável pelo que eu falo, não pelo que você exato. A gente interpreta tá falando errado. daquela coisa de ter que assumir, assim, uma coisa de ter que falar, de ter que opinar. Não tem que opinar sobre tudo. Assim, a gente cobra muito que se opine sobre tudo. Não tô falando de não cobrar,
posicionamentos. É interessante que o público saiba quem é você, quais são os seus ideais. Agora, um artista preto ser cobrado o tempo inteiro de ter que se pronunciar a cada caso de racismo é um absurdo. Até porque não para, né? São casos toda Não hora. para. Então você vai ficar o quê? Refém? Você vai ficar refém da demanda, né? E assim como já aconteceu, assim, um colunista famoso um dia me falou assim, mas como ela não vai falar comigo de racismo? Por quê? Porque você já me procurou em algum momento na tua vida para fazer uma matéria sobre a carreira dela? O lugar dela não é na página policial. O lugar dela é na página de cultura. Ponto. Esse tipo de negociata para o tipo de artista que eu tenho, ele é constante. Melhorou muito, porque as redações também deram uma evoluída. Né? Você tem mais LGBTs te entrevistando, você tem mais negros entrevistando. Isso era quase uma raridade há 10 anos. Tem uma longa evolução aí. E aí, que tipo de assessor eu sou? Uma pergunta que você nem me fez, mas eu acho que eu me tornei este assessor com algumas causas que são muito cruciais para mim. São importantes, são pontos que você tem que passar por eles. Exato. E por acaso eles dialogam com esse mundo. Sim. E não é na base do processo, é na base do diálogo. Isso é bacana. O que é mais difícil na carreira de um assessor de celebridade? A impressão que quem está de fora tem é que quando você chega a ser assessor de pessoas como um Lázaro Ramos e uma Thaís, não tem mais esforço de conseguir nada. Tudo vem até você. Essa é uma impressão que passa, às vezes, para quem é ignorante da profissão. Eu tenho certeza que não é assim. Quanto mais famoso, mais difícil se torna. É uma verdade isso que eu estou falando ou não? É evidente que hoje oferecer uma capa com a Thaís é mais fácil do que era há 10 anos. Sim, antes você tinha que cavar uma capa. É evidente que ela é um objeto de desejo hoje em dia, né? Quase todos os clientes são muito desejados pela mídia. Então, das coisas difíceis, eu dou muito não. Eu recebo no meu WhatsApp, infelizmente no meu WhatsApp, porque as pessoas esqueceram o e-mail. E-mail. Eu fiz contato por você por e-mail. 30 pedidos. E não é porque eu não acho que o teu veículo é pequeno e não posso atender. É porque eles trabalham muito mais do que você imagina. Às vezes não tem agenda mesmo. Não tem agenda e não é uma desculpa. Às vezes a gente não quer. Sim. Tem muita estratégia em torno disso. Mas tem sim, tem uma negociação da capa. Eu ainda corro atrás da matéria da estreia da novela. Eu ainda corro atrás da matéria de lançamento do clipe.